Vamos, câmera aberta, olha quem está aqui ao nosso lado nessa manhã de quinta-feira. Eba, cumpriu com o compromisso, porque se você não vier tem consequências graves e sérias. Bom dia, doutor André Marcília. Vamos me processar. A gente vai te processar. Já basta ele trair a gente com um monte de programa aí, né? Ainda não vim. A gente vai entrar com ação no STF, hein, Marcília? Não tem traição. Vocês são a minha preferência. Chamar, eu tô aqui. Um prazer. Que bom. Prazer nosso também, viu? Mas aqui, sabe o que estão falando também sobre a entrevista anterior? Assustadora essa geração que é adolescente até os 30 anos. Ivanilson comentou, você estava ouvindo a nossa conversa aqui, né? Eu queria só fazer um ponto aqui, que ele me chamou de milênio, e eu não sou geração X, isso é muito importante. Você está se sentindo ofendida? Muito ofendida. Eu sou geração milênio. X e pronto. Paula é milênio, geração X. Eu orgulho muito da minha idade de ser uma geração X. Tem, acho que idade parecida, né? Eu sou de 78, eu sou geração X também. Você sabe qual é a sua? Não faço a menor É a partir de 80. Eu sou final da X, a rapa do tacho. Então você é X, só eu sou milênio aqui. Sou X. Então você é X também. X do Twitter, X. Do X, tá entendendo muito bem, né? Mas vamos nessa que a gente tem muitos temas para tratar, né? Com você, de ontem para hoje, tantos acontecimentos. Mas você sabe que eu estava ouvindo a entrevista? Comenta. É uma coisa engraçada, que eu tenho uma enteada e eu vejo lá o grupo da família, que é uma chatice, aquilo, insuportável. Mas eles, eu tenho umas mães, pais, que passam o dia inteiro falando, precisamos tirar o celular das crianças. Só que é engraçado porque ela passa o dia inteiro no celular dizendo que precisa tirar o celular. Que interessante. Pois é, chega a ser engraçado, né? Parece piada. Vamos entrar nos temas? Vamos que tem muita coisa. Posso começar? Pode começar. Eu já quero trazer Marina, o principal para mim de ontem aí, que foi o recado da Câmara dos Deputados. Finalmente, habemos culhones, Marcília? Porque vou te falar, finalmente, gente, ontem passou pela CCJ, foi direto para votação, uma votação expressiva, 315 deputados falando do caso do Ramagem, mandando um recado claro para o STF que o caso do Ramagem não poderia estar ali. E é pior, né? Porque da maneira como foi ali, no fundo, todo o inquérito do Ramagem, do Bolsonaro e dos outros réus, por aquela visão ali da Câmara, não caberia ao STF, né? Porque eles têm essa prerrogativa. Mas foi a primeira vez, não sabemos ainda o que vai acontecer, mas eu queria primeiro que você falasse do lado. Acho que dá para a gente explorar o lado político, mas eu queria que primeiro você falasse do lado técnico. Qual a prerrogativa da Câmara? Fizeram certo? Legal, foi interessante e a gente é mais antigo, pode dizer que eles mostraram que tem aquilo roxo, lembra? Na época do Collor né? Chegou a dizer. Época do Collor. Mas olha, do ponto de vista técnico, o que acontece? A Câmara, o artigo 53, parágrafos 3º e 4º, permitem que haja suspensão de processos ou do andamento de processos contra parlamentares que foram por crimes, vamos dizer assim, após a diplomação. Então, aí vem o STF e fala, não, o golpe de Estado, ou a tentativa de golpe de Estado não se aplica aqui nesse caso, então o Congresso não pode suspender, porque isso ocorreu antes da diplomação do Ramagem, portanto antes de 22. E aí o Zanin disse isso. Aí o Zanin precisa ler a Constituição e entender, não adianta só ler, tem que entender, dar uma estudada. Se ele fizer isso, ele vai perceber que a nossa legislação deixa claro que tentativa de crime ou de golpe de Estado também, ela só acontece quando há o início do ato de execução, que foi qual? O 8 de janeiro de 23. Por isso que essa turma toda... Depois da diplomação do Ramagem. Então, sim, se aplica e eles podem suspender, a Câmara pode suspender, como suspendeu, o andamento do processo por golpe de Estado, inclusive contra o Ramagem. Agora, um ponto que aqui fica ainda nebuloso a Câmara pode suspender o processo inteiro ou apenas contra a Ramagem? Essa é uma outra discussão. Entendo eu que apenas contra a Ramagem. Por quê? Porque o artigo 53 ele não fala de que vai suspender parte do processo ou o processo inteiro, mas, claro, o artigo pressupõe que não haja outros réus. Então, suspender o processo significa suspender contra o parlamentar. O artigo todo, 53, fala de mandato parlamentar. E por isso que a ideia é de suspensão contra apenas o parlamentar. Mas não dá para você pensar no STF, na capacidade do STF fatiar o processo todo e julgar, por exemplo, o Bolsonaro
e não julgar o Ramagem se eles estão no mesmo núcleo. Se o núcleo teve a sua denúncia recebida ao mesmo tempo, se foi recebida em bloco, se a conduta de um teria diálogo com a outra. Enfim, é impossível você seguir com o julgamento sem que a suspensão do Ramagem implique na suspensão dos demais. Marcílio, eu queria só explorar, porque tem esse lado técnico, né? Mas a gente tem o lado político, né? E eu acho que o lado político foi o recado, finalmente, que a Câmara deu, muito importante. Depois de permitir a prisão do Daniel Silveira, depois de tudo que está acontecendo com a anistia, de não colocar a urgência, de ir lá conversar com a STF. E o que me impressionou muito ontem é que, praticamente, tirando a esquerda, todos os líderes do Centrão, tirando o do Kassab, né? O partido do PSD, todos os outros assinaram. E o Hugo Mota imediatamente enviou para o STF o comunicado dessa decisão. E pautou rapidamente. Rapidamente. Então, assim, a rapidez, o número de deputados, todo o Centrão ali, mandaram na mesma hora. Para mim, foi um recado muito claro da Câmara. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E tem um recado que o STF já deu, via Zanin, quando o Lindbergh, né, perguntou, que ele disse, olha, não dá, o Ramagem, ele vai estar fora da depredação de patrimônio público, que foi o 8 do 1, mas não do golpe de Estado, porque isso foi feito antes. Então ele já deu um posicionamento. E agora acabou de sair que o PSOL entrou com uma ação para suspender também esse processo como um todo, né, e permitiu que o caso do Ramagem continue. Então eu queria que você falasse um pouco desse recado da Câmara e depois como vai se dar esse embate com o STF, porque o STF está tratorando, né? E aí depois o que o Congresso pode fazer, entendeu? Então para a gente entender também o que esperar daqui por diante. Inclusive, desculpa, Marcília, só para completar, as manchetes vão dizendo: ministros do Supremo avaliam que a decisão da Câmara é inócua e que não suspenderá a ação sem efeitos práticos e que a briga agora do STF seria também com o Centrão. Primeiro que essa questão do PSOL entrar com uma medida é incrível, né? Passam horas e o PSOL... Eu não sei, o PSOL, se ele não tem se a casinha do PSOL não é ali do lado do STF, né? Tem muito tempo livre. 13 deputados que mandam no Brasil ver STF, né? É impressionante. Agora, do ponto de vista político, é um recado, sem dúvida um recado interessante. Primeiro, de que o Congresso, de uma forma geral, não está a fim de se submeter ao STF, ou não mais, ou não tanto. Então esse é o primeiro recado. O segundo recado, e esse também é interessante, é de que é possível o Congresso ter força e mostrar, se impor e etc., dentro da própria Constituição. Né? Então não é necessário muita coisa. Você, dentro da Constituição, tem os elementos necessários para se impor, você Congresso. Então esse eu acho que é o segundo recado interessante. Mas o terceiro recado vai vir agora. Por quê? Porque a gente viu, o pessoal era batata. Ontem eu até postei e falei assim, vamos aguardar aí qual vai ser o primeiro que vai entrar com a medida pedindo a inconstitucionalidade, mandado de segurança e tal. E não deu outra. Já o pessoal fez o trabalho sujo, vamos dizer assim, de até questionar. Porque o PT foi repreendido pelo Mota quando houve aquele questionamento do Zanin, né? Lembrando isso, o Lindbergh questionou o Zanin antes dessa votação. Sim. E o Mota deu um recado de que ele estaria interferindo. Então aí eles mandaram o Aspone e só. Pois é, e agora é que é a grande coisa. Qual vai ser a postura do Mota? O Mota pautou rapidamente, o Mota fez um trabalho interessante, foi hábil, mostrou força, o Congresso deu um recado, mas a gente sabe que o STF vai julgar isso aí inconstitucional. Todo mundo sabe. Muito bem. Dentro desse novo contexto, o que o Mota vai fazer? Ele pautou, ele foi atrás, ele foi hábil, mas ele vai sustentar quando houver a necessidade de confronto com o STF? Porque esse confronto é político. Repito, essa decisão do STF, ou essa pré-decisão, vamos dizer assim, porque eles já disseram que era inconstitucional no ofício que o Zanin, entre aspas, porque esse ofício não veio do Zanin, esse ofício foi costurado ali internamente, o Zanin não teria capacidade política até mesmo desse confronto, quando mandou o ofício dizendo que aquilo era inconstitucional e etc. Bom, quando o STF julgar isso inconstitucional, o que vai acontecer? O Mota vai se indispor novamente? O Mota vai colocar o Congresso à frente de um confronto com o STF? Porque não tem elementos mais para o Congresso refutar a decisão de inconstitucionalidade do STF. A possibilidade é confronto político, dizer que o STF está sendo abusivo e dentro do campo político manter isso e confrontar-se, ou criar algum tipo de PEC, etc. Enfim, criar alguma lei para reverter ou revogar a decisão do STF. Mas isso
isso dura, isso demora tempo e etc. Mas, Marcília, e não é tem uma útil. que está pronta, que é a anistia. Pois é, a anistia seria uma boa resposta. A anistia está pronta. Porque... É só pautar a urgência, já tem os votos. No fundo, é o recado mais forte que o Congresso pode dar de todos do abuso que o STF está fazendo agora, é esse. E por que eles escolheram esse ao invés da anistia? Porque esse estava mais na boca do lobo ali. Eu acho que a anistia... Fácil, né? Mais fácil. Eu acho que a anistia, o grande problema para o Mota e todo mundo dentro da anistia é o tamanho que isso pode tomar, né? O alcance que isso pode tomar. Diferente desse caso do Ramagem, que o Congresso estaria apenas autorizando a suspensão contra o Ramagem, na anistia isso sai da mão do Congresso, sai da mão de todo mundo e pode alcançar o Bolsonaro, pode alcançar diversas outras pessoas. E esse eu acho que é o receio do Mota. Ele solta um monstro que ele não pode governar. E esse é o receio do STF também. E por isso que o STF poderia, se o STF tivesse um pouco de inteligência estratégica, coerência, ele poderia chegar. E se a gente tivesse com os poderes equilibrados, poderia ser um jogo interessante, dizendo o seguinte, vamos suspender contra o Ramagem, mas vocês seguram a anistia. Esse poder negociava. Mas aí você precisa de um Mota forte. Aí você precisa de um Congresso feroz. De um Congresso que fala, bom, se vocês se meterem na pauta que a gente votou, a gente vai, então, ignorar vocês em relação à anistia e vai adiante. E vai incitar as ruas. Porque aí vocês também não vão conseguir gerar inconstitucionalidade se as ruas estiverem pedindo. Toma lá da cá. Um toma lá da cá. Mas o Congresso até agora, pelo menos, não mostrou essa força. O Mota, ele tem sido, a gente brinca, né? Ora Ruth, ora Raquel e acaba sendo Tonho da Lua. Né? Então, se faz de sonso e não consegue, no fundo, o meu ter medo efetividade. É exatamente isso, que no fundo eles têm aprovado simplesmente uma medida que vai ser completamente inócua e depois vai botar o rabo entre as pernas de novo. Esse é o pior dos cenários. Esse é o pior dos cenários. Quer dizer, o Congresso dá um recado dizendo assim para o povo, olha, Sou eu fiz macho. alguma coisa. Aí o outro vai lá e ele. Mas assim, você Sou macho cor-de-rosa, né? Marcília, você acha que ele não sabia que o STF ia fazer isso? Sabia. Ele sabia, ele já colocou em votação já sabendo que o STF ia fazer inconstitucional. E ele foi lá em frente do mesmo jeito. Mas é que é interessante, sabia e fez isso por isso que agora é que a gente vai ver se realmente o Mota, de que lado o Mota tá. Então ele pautou sabendo que viria a inconstitucionalidade. E a postura dele, após a chegada da decisão do STF sobre a inconstitucionalidade, é que vai mostrar onde que ele está nesse tabuleiro todo. Ele vai bancar, ele vai enfrentar, ou essa medida era apenas para dizer que ele também não é tão frágil assim? Acalmar os ânimos do povo. Inclusive, depois daquele vídeo que circulou do Nicolas Ferreira, né, e bastante esse último que ele postou, falando bem às claras tudo o que aconteceu, está acontecendo, que envolva o escândalo do INSS, o Nicolas pede nesse vídeo que as pessoas... Diz que as pessoas podem contribuir para irem até as redes sociais do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota, pedir lá a CPMI do INSS. Aí eu dei uma entrada para ver justamente as redes sociais dos dois, que eu não conhecia, pelo menos não era seguidora nem nada. Aí a do Hugo Mota, ele só postando uns stories do tipo, muito trabalho hoje por aqui, vamos lá, vamos começando. Japão. Com efeitozinhos de TikTok, vídeos modernos, de TikTok. Sidônio deve estar trabalhando para todo mundo ali. Por aqui muito trabalho no gabinete. O Davi Alcolumbre, ele apaga as mensagens, limita os comentários, não deixa você pôr nada que não seja excelente, profissional, só elogios, muitas palmas, ali Deve o resto ser a equipe dele, apagado. A equipe dele. E aí ele faz umas postagens inaugurando o quadro de futebol, que ele gosta muito do esporte, mas nada desses dois, com a importância que tem, se posicionarem, falarem sério, olharem para a câmera e falarem sobre os assuntos que interessam ao país. Enquanto isso, o escândalo do INSS rolando, só aumentando a bola de neve. Agora está proibido qualquer tipo de pedido ali de desconto por parte dos beneficiários, né? Aposentados, pensionistas, o presidente do INSS travou ali, você não pode pedir nenhum tipo de benefício até segunda ordem, né? E também o Volney Queiroz, né? Saindo aí os escândalos que envolvem ele, informando a Justiça Eleitoral que guardava R$500 mil em espécie em casa. Quer dizer, tem o carecão do INSS e o Hugo Mota brincando lá, passeando, falando que é um dia de muito trabalho, vamos lá com bastante energia, a coisa por aqui não é tranquila não.
Aquela linguagem de personal trainer. É, meio isso. Coach. Alienado à realidade, né? Parlamentar coach. Uhum. O Hugo Motta é difícil, né? A gente olha assim, vê as posturas dele. É aquela história de não dá muito para acreditar, né? Você não leva muito a sério o que ele diz mais. E eu acho que esse é o pior cenário que nós temos, porque isso acaba envolvendo a imagem de toda a Câmara, né? Veja, é um representante. De alguma forma, quando o Barroso, fazendo um paralelo, quando o Barroso faz as suas barrosices, né, que a gente já tem visto por aí, e envolve a imagem de todo o STF, que já não é boa. É que não muda muito porque a imagem de todo mundo ali é péssima. Mas, veja, a Câmara está tentando, a gente vê, o Congresso está tentando ter algum tipo de reação. Tem gente lá dentro trabalhando sério. A gente percebe isso. É interessante, tem congressistas, tem senadores que a gente percebe que são sérios, diferente dos ministros, que parece que estão corporativamente unidos em torno de algo ruim. Mas no Congresso não. É incrível, né? Porque antigamente a gente olhava para o STF com muito respeito e parlamentar era um negócio que a gente tinha uma repulsa imensa. Inverteu-se. Hoje a gente olha para os ministros com a repulsa e para os parlamentares com algum tipo de esperança. Agora, na presidência dessas casas, precisa ter alguém com mais firmeza, com mais capacidade de liderança, de demonstrar credibilidade para o povo. E isso a gente não tem. Essa questão do INSS é outra que vai precisar de uma postura firme. Uhum. Como é que a gente vai levar adiante essa CPMI? Isso é muito importante, a gente já falou aqui, vamos repetir, é relevante demais porque está na cara que nós não vamos ter uma investigação sem politização por parte da Polícia Federal. A Polícia Federal já saiu a campo no seu delegado, o seu diretor-geral da Polícia Federal dizendo, no caso do Frei Chico, que ele não estava sendo investigado. A gente está vendo o Frei Chico agora sendo investigado até a calvície dele sendo investigada. Né? Enfim, é um negócio, até de fake news deveria investigar, porque não é Frei coisa nenhuma. Nossa, o irmão do Lula, né, que está aqui na tela. Irmão do Lula, não sabe nada que nem o Lula, é da mesma família dos não sabe nada. Como disse alguém, o Oeste Sem Filtro ontem também, com a idade que tem, quase 80 anos, pendurado no governo do irmão, né? Recebendo milhões. E outra, a quantidade de entidades envolvidas nisso, a quantidade de ONGs envolvidas nisso, sindicato dos aposentados. Gente, o que é sindicato de aposentado? Nossa. Eu nunca vi o direito que ele vai busca. proteger. Você tem um sindicato de gente que trabalha. Agora, o sindicato do aposentado, o que faz esse sindicato? Qual é a contrapartida? É um negócio. Parece... Eu me lembro que em 89 tinha aquela novela O Que Rei Sou Eu, e tinha... Putz, esqueci o nome do ator, mas um dos atores... É coisa de velho, né? 89. A geração Z. A geração X. Mas tinha um dos ministros lá, da corte, que era ministro dos mares. E não tinha mar em Avilã, que era a cidade. É tipo isso, a gente tem aqui a mesma situação, sindicato dos aposentados, gente que não trabalha tendo sindicato. Então tudo isso é óbvio que precisa ter uma investigação profunda, cavar até a última gota para que isso não aconteça mais. Imparcial, né? Imparcial. E, sobretudo, que a gente tenha a capacidade de regular essas entidades, sindicatos e ONGs, etc., que em nome de um terceiro setor, em nome de algo nobre, eles estão roubando as pessoas. É preciso que isso se regule melhor para que nunca mais aconteça. O desconto C na folha é um absurdo do INSS, né? A gente começa por aí. Eu acho que o que me espanta mais, Marcília, são duas coisas aqui. Uma é que já está claro que eles vão pagar com os nossos recursos. Eles não vão esperar terminar a investigação, não vai ter nada disso. Eles vão pagar em dobro, porque assim exige a lei, no caso de fraudes como essa, vão pagar em dobro, com juro, correção monetária. O Lula ainda vai pagar de herói, porque vai depositar tudo uma vez na conta dos aposentados. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Então, qual que é o risco aqui? Se a gente não tiver uma CPMI e uma investigação séria realmente acontecendo, é capaz dessa gestão ainda sair como boazinha e não responsável por esse crime inteiro que aconteceu. Por isso que esse vídeo do Nicolas é tão relevante, para a gente não... De novo, eles são mestres em reescrever a história e a gente não pode permitir. Será que esse é um novo modo de fazer política? Você vai lá, rouba o povo, aí depois você devolve e sai de herói? Mas assim, o presidente Lula está viajando e o governo ele estava
sem fazer nada, né? Não dando nenhuma resposta. O máximo que ele deu foi demitir o Lupe e colocar o braço direito lá como se não tivesse mudado nada. Então ele estava fingindo que não é com ele. Só que agora com o vídeo do Nicolas a coisa mudou, né? Explodiu. Foi para muitas pessoas, viralizou e agora o governo está reunindo informações para fazer um dossiê para colocar a culpa de tudo isso no ex-presidente Bolsonaro, falando que começou em 2019, falando que o Careca doou R$1 para a campanha do Bolsonaro em 2022, tá falando que os conselhos, né, existiam pessoas nos conselhos do Bolsonaro envolvidos nos sindicatos envolvidos, só que também tem no Lula, só que eles não falam nada sobre o Frei Chico, não falam nada que o Lupe estava envolvido desde o começo, que sabia de tudo, não falam nada que foi o Volney que assinou a medida para contribuir para acabar com a MP do Bolsonaro, que foram eles que foram lá, né? O sindicato do irmão do Lula que foi lá pedir para acabar com isso, para ser o desconto automático. Então, como que eles podem reverter essa situação? Você acha que isso vai colar? Esse dossiê vai colar? Não, não vai colar. Não vai colar. Isso, o próprio vídeo do Nicolas mostra que as pessoas têm mais aderência a esse discurso do que a qualquer outro. Tudo isso que você comentou é um contradiscurso. Né? O que o Nicolas fez e faz com muita simplicidade. Muita gente fala assim, o Nicolas, ele comunica de forma muito fácil. É muito fácil você comunicar quando você está falando a verdade. É muito fácil. O difícil claro e objetivo. Claro e objetivo. O difícil é você falar mentira. E esse é o grande problema. Então, quando o Sidônio tem que explicar que não é com ele, enfim, eu tô aqui roubando, mas foi o outro. É difícil a pessoa ter capacidade de compreender aquilo. Ou dizer que o governo está semeando. A gente está semeando, há 25 anos a gente está semeando, aqui uma hora você vai colher. Não tem como colar esse tipo de pauta, as pessoas não entram nessa. Entram se você ficar insistindo todo dia, entram se você, enfim, começa a doar dinheiro, entra se acabar com a internet, só a mídia tradicional ficar falando. Exatamente, se você suspender, se você jogar bilhões de publicidade para certas emissoras, aí entra, mas entra torto, entra mal engasgado, você entende? Agora, um vídeo desse entra fácil porque é a verdade, porque é o óbvio, porque está ali claro e de forma objetiva. Então, o governo ele vai tentando contingenciar o que deu errado. Ele sabe que ele não vai ganhar essa discussão, ele tenta perder menos. Me parece que é por aí. E essa guerra de comunicação que o Nicolas é super bom, se sabe muito bem, até por ser muito claro e objetivo. Aliás, esse vídeo traz também umas ilustrações com umas imagens, né, para ver se a pessoa que ainda não acordou abre os olhos, né, de uns senhores, pessoas super simples, humildes, que são as principais vítimas, né, desse golpe. E também a gente sabe, falando aqui de Hugo Motta, eu ia comentar que o Lindbergh Farias foi retrucando, que ele está tentando fazer vídeos parecidos. Então ele usa do próprio Nicolas, vai cortando frase a frase, falando, tá vendo? Tá mentindo aqui. Como alguém pode rebater esse vídeo super, né, transparente, falando sobre o caso do INSS, que é complexo e complicado. Mas ainda sobre Hugo Motta, dizem que ele mudou muito depois daquela reunião mesmo, e voltamos ao nome principal de uma das nossas questões aqui, né, de Alexandre de Moraes, o jantar que teve na casa do ministro do Supremo, o Hugo Motta, que teria dado esperanças de pautar a PL da anistia, acabou não pautando, agora a CPI e do INSS, a gente fica pensando, esse comando está, na verdade, nas mãos de quem, né? O que será que foi servido nesse jantar, né? Pois é, algo muito especial, né? Muito especial. E também, falando em anistia, ontem a manifestação de Bolsonaro em Brasília, organizada para o Bolsonaro, mas começou tímida, de repente, mais uma vez, uma multidão de gente ali, né? Onde foi organizado em Brasília mais esse ato. Teve no Rio de Janeiro, teve em São Paulo, agora na capital federal. Muita gente ainda pedindo, né, por essa bandeira que é muito importante, que é urgente e que não anda para frente o tema de soltar pessoas presas injustamente, que estão sofrendo, vivendo uma verdadeira tortura, né, querendo ser usadas como exemplo de punição, e o pedido de anistia ou da revisão da dosimetria, mas para ontem, né? A gente vê que isso tem uma aderência imensa do povo, justamente porque é óbvio, é a verdade, é aquilo que está na boca de todo mundo, né? Então, essas pautas, o povo engaja naturalmente, é espontâneo, não precisa de muito para que haja... Você sabe que outro dia eu estava... Aquele lance da ex-primeira-dama do Peru e não sei o quê, quando teve aquele acolhimento que a gente acolheu uma corrupta por lavagem de dinheiro aqui como se fosse um crime político, e eu estive num debate com um advogado, e o advogado defendeu
defendendo que não, que era muito importante, que a diplomacia do Brasil estava de parabéns. E aquilo foi ficando um tanto quanto esquisito, o debate, a fala dele, e foi se perdendo e ficando nervoso comigo, porque é um pouco isso. Quando você fala o óbvio e a verdade, aquilo soa natural. Quando você tem que criar uma narrativa para defender um ponto de vista indefensável, pronto, aí já é diferente. O Sidônio está nisso, o governo está nisso, muitas vezes o Mota, nessa duplicidade dele, entra nisso, nesse lugar difícil de defender, que o povo não acredita. Se você tem veja, como não defender a anistia se nós temos num país as pessoas sendo condenadas a 14 anos de prisão por rabiscar uma estátua, a 17, 18 anos de prisão por rasgar a cadeira do Supremo. Nenhuma arma. Nenhuma arma, e todas elas sendo condenadas por organização criminosa armada. Quer dizer, como não defender a anistia, se por um lado você tem isso, aquela senhora que a gente estava aqui também na terça-feira falando, a Dalgisa, presa, com 11 outras presas por crime comum, passando problemas, sem atendimento, etc. E de outro lado, você tem o Collor em prisão domiciliar, no seu apartamento, cobertura, o Brazão em prisão domiciliar. Não dá, não tem como você acreditar, portanto, que uma ou outra pauta são equivalentes. É óbvio que a aderência é muito maior. Marcília, e também muito importante a presença do Bolsonaro, né? Doente, com todas as recomendações médicas de não estar ali, ele compareceu, um discurso que eu achei bastante importante, porque ele fala, o povo é quem manda, né? Eu sou servo do povo, e devolver isso. E aí você tocou num ponto que para mim é fundamental. Tem várias pesquisas falando, né, do que aconteceu no dia 8 de janeiro. A última delas mostra que mais de 7 em cada 10 brasileiros não considera que houve um golpe de Estado, né? A gente tem ali uma minoria que de fato vê o que aconteceu como golpe de Estado. E eu vejo que o Bolsonaro estava ali também porque ele sabe o que está acontecendo. Que no fundo essas pessoas todas estão sendo usadas como bode expiatório para justificar essa palhaçada desse teatro, porque no fundo o que eles querem é a cabeça dele. E não só impedir que ele esteja nas urnas em 26, é muito além disso, é o que fazer exatamente o que foi feito com o Felipe Martins, que é fazer com que ele não possa mais usar as suas redes sociais, que ele não possa mais falar nada, que ele como figura política desapareça completamente. Então eu sinto que tem também, além de tudo, o motivo dele estar ali é que é muito triste o que a gente está vendo, de tanta gente inocente, né, que está sendo prejudicada para simplesmente um alvo político que está cada vez mais claro. E a população sente isso. Sente. Você tem toda a razão. Marcília, você já responde? Deixa eu soltar aqui então esse trecho do Bolsonaro comentando no ato ontem ao lado de Michele sobre a anistia. Está aí a passeata e Bolsonaro falando. Certeza que estamos no caminho certo. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou. Ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. A vontade do povo, como a Marina dizia. E esse ponto é muito importante. O Bolsonaro ele tem consciência plena, não apenas da sua importância política, como também de que ele não sabe até que momento ele poderá, por conta desses julgamentos totalmente absurdos que irão atingi-lo e são feitos para atingi-lo, ele não sabe até que ponto ele poderá continuar subindo em caminhões de som. Sim. Então ele tem consciência disso e mais, tem consciência de que por conta dele existe, né, para pegá-lo, vamos dizer, existem essas outras pessoas sendo criminalizadas. Os réus do dia 8, né, obviamente, eles funcionam como o ato executório do golpe, né? É para isso que serve. Todo crime, toda tentativa de golpe de Estado
você precisa de uma execução. Não dá para aquilo ficar só na ideia. Se ficar só na ideia, não é crime. Qual é a execução? O dia 8. Eles pegaram o dia 8 e colaram no Bolsonaro. O Bolsonaro sequer se manifestou no dia 8, ele sequer conclamou, pediu a manifestação, ficou quieto. Diferente do Trump, inclusive, em relação ao Capitólio, o Trump não foi condenado e aqui o Bolsonaro está sendo. Então, para você ver como a coisa é política. Mas ele sabe que aquelas pessoas estão sendo condenadas também por conta dele, para chegar nele. Claro. E essa consciência... Imbuídas da mesma ideia. Isso faz com que ele vá à rua, entenda e peça anistia para as pessoas. Ou seja, é uma consciência mesmo de líder político. Antes, né, que quisera que os parlamentares, que o Mota tivesse a consciência do seu cargo, assim como o Bolsonaro tem consciência da sua função política. Sim. Deixa eu fazer uma parada bem rapidinho aqui, agora 11h35, pausa para falar sobre saúde. Chega de tomar 5, 10 ou mais cápsulas de suplementos para tentar atingir objetivos. Os objetivos principais de qualidade de vida, é claro, a indicação de Vitai Gold aqui em Oeste com Elas é certeira. 7 ingredientes que compõem o Vitai 7.1 podem contribuir para inúmeros benefícios, como alívio de dores crônicas no corpo e mais disposição. Renata por aqui, tudo bem, Rê? Bem-vinda, bom dia, boa quinta. Conta pra gente mais sobre esse produto desenvolvido pela Vitai Gold com tanto carinho pra gente. Não estou ouvindo a Rê, será que é aí no seu computador ou é por aqui? Vamos ver se agora ativa aí. Gente... Agora sim, garota, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Adri, ótima quinta. E realmente a Vitai Gold fez com muito carinho o Vitai 7 em 1, pensado para você que sente dores, que está num desânimo, que a hora que almoça só quer tirar um cochilinho depois do almoço. Isso eu falo que é comum porque muita gente sente, mas não é normal. É comum a gente sentir isso, seria normal a gente sentir isso uma vez ou outra, de vez em quando, ou se não você que fica doente todo momento, muda a temperatura, é sua garganta que pega, é a sinusite que ataca, isso também não é normal, gente. Normal é a gente viver bem, independente de idade, independente de fase da vida. E foi pensando nisso, em trazer esse novo normal para você, que a Vitai Gold trouxe o Vitai 7 em 1. São 7 suplementos, os 7 suplementos mais consumidos do Brasil dentro de um só. São eles a cúrcuma, que é um anti-inflamatório natural poderoso, que ajuda a desinflamar seu organismo e suas dores. O colágeno tipo 2, que auxilia nas dores das juntas, aquela dor articular terrível. A creatina e o magnésio, que auxiliam na sua musculatura. Clorela e MSM, que desintoxicam e ainda regeneram células. E a vitamina C, para aumentar a sua imunidade. É um suplemento completo, onde você toma apenas 2 cápsulas ao dia e vai ter um resultado maravilhoso. E o resultado você realmente sente no seu dia a dia, no seu cotidiano, na hora que você vai trabalhar, na hora que você vai cuidar da casa, quando você está com seus netos, curtindo com a sua família, no seu trabalho sentado, em pé, do jeito que for, mas você sente a diferença na sua vida e na sua rotina. Então ligue agora no 0800 291 2200, coloque sua saúde em primeiro lugar, porque a gente vai dar um desconto maravilhoso para você que assiste Oeste. Falou que está assistindo Oeste com Elas? Desconto de 70% no tratamento do Vitai 7 em 1. Frete grátis para todo o Brasil e ainda câmera de vigilância de presente para você. Corre para o telefone e coloque sua saúde em primeiro lugar, porque é o seu bem mais precioso, né, Adri? Nem diga, saúde em primeiro lugar, definitivamente. Obrigada, Rê, pela participação por aqui. Um beijo grande, até amanhã. Reforçando o recado, então, para a gente ir nessa. São só 2 cápsulas por dia, ingredientes 100% naturais, maravilha. Mais energia e saúde, Vitai 7.1, o número está na tela. 0800 291 2200, ligue, conheça mais sobre o suplemento, que pode dar um gás, um improvement na sua qualidade de vida, maravilha. Muito bom. Bom, de volta por aqui, 11h38, o doutor André Marcília com a gente, muitos assuntos para rodar, né? Paula, Marina? Isso, e aqui, ontem o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre um possível aumento de penas contra crimes contra a honra no funcionarismo público. Os ministros debateram os ataques em razão das funções dos servidores. O ministro André Mendonça discordou da proposta e travou o embate com Flávio Dino. Esse vídeo, né? Vamos acompanhar. Circulou na internet, a gente tem. Isso. Vamos ver? Daí o doutor comenta, vamos lá. O padrão é uma opinião sobre a pessoa.
Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor, a pessoa vai responder consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência vai é ladrão, responder, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Crime na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. Que vergonha, hein? O ministro Alexandre de Moraes correu concordar com a postura adotada por Dino. A gente tem esse trecho também. É que nós não estamos falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Então, uma coisa é o direito de crítica, outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro de plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você e a pessoa optou pelo serviço público que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica. Marcília, você, e pode me chamar de ladra que não vai me atingir um pouco, viu? Tô com a consciência tranquila aqui. Pois é, quando a gente tem tranquilidade de consciência, nada nos atinge, né? Eu acho que o Dino ficou tão revoltado porque ele ainda acumula as funções de ministro, né? E era político também, então ele está nas duas searas ali que poderiam ser supostamente ofendidas. Veja, há um erro ali de todo mundo nessa história, está todo mundo errado, a meu ver, né? Com todas as vênias, como enfim, os advogados gostam de dizer, e sem nenhuma também. O que acontece é o seguinte, você chamar alguém de ladrão é ou não ilícito? Não sei. A palavra em si, não existe uma palavra ilícita. É bom que a gente diga isso. Nada é ilícito por si só. Vai depender da intenção de quem está emitindo aquela mensagem. Então, por exemplo, se eu digo, você vende sentença e você vende sentença, isso não é ofensivo. Isso é a constatação de um fato. Se eu conseguir comprovar que você vende sentença, eu estou falando a verdade. E isso é completamente lícito. Se, por exemplo, você rouba o Estado e eu te chamo de ladrão, você é ladrão. Isso não é ilícito, isso é um fato, isso é uma constatação. Eu tenho direito de dizer, vou dizer o quê? De uma pessoa que rouba o Estado, ou de uma pessoa que vende sentença. Vou chamar ela de quê? De meu amor? Então, assim, é preciso que a gente tenha um pouco de vergonha nas nossas faces para argumentar. E outra, falar ladrão depende também do contexto, depende de como você... O que você quer dizer com isso? Se você quer simplesmente rebaixar o outro com essa fala, você é um ladrão e não sei o que, a pessoa não é, e a minha intenção é só humilhar o outro, bom, isso pode ser tratado como ilícito. Mas, veja, é possível discutir e, no meio da discussão, utilizar a palavra ladrão dentro de um contexto de debate. Isso não pode ser tratado como ilícito. Portanto, depende se quem está falando, primeiro, se o outro é ladrão mesmo e vende sentença. E segundo, se quem está falando tem a intenção de rebaixar ou só apenas de promover o debate. Então, os ministros, eles vão muito mal nessa área, infelizmente, de liberdade de expressão. Eles acham
que tudo é ilícito e, sobretudo, contra eles. Isso mostra por que as nossas redes sociais estão sendo reguladas toda hora. Isso mostra por que os casos, a imprensa está sendo condenada toda hora. Isso mostra por que o ministro Moraes, outro dia, também no julgamento do Núcleo 4, falou que tem imprensa séria e tem imprensa que não é séria. Isso mostra, e assim por diante. São diversos exemplos de total desprezo que eles têm por quem fala, por quem se expressa e por quem critica. Eu sempre digo, um ministro do STF, um político, ele deveria agradecer as pessoas que são críticas a eles. É um dever do Estado receber bem as críticas do povo, porque eles estão lá nos servindo, eles são servidores públicos. Então, eles precisam receber bem e eles precisam, mais do que isso, permitir que a gente use o nosso direito de falar. E o pior, né? Isso aí está fazendo com que servidores públicos são uma classe diferente da nossa. Mas ela é especial. Não é o povo. O povo é o povo. Os servidores públicos é uma casta que não pode ser criticada. Isso que o André Mendonça falou ali, que eu concordo. Puxa vida, já existe ali injúria e difamação. Agora, por que para servidor público tem que ser diferente? E é o contrário. É o contrário. Exato. Então, assim, se você está exposto... Você que escolheu. Você escolheu. Se você está exposto, você tem de receber mais críticas. Veja, todos nós aqui estamos falando para um público. Sim. A nossa imagem está circulando. Se alguém chegar e falar assim, pô, esse cara aí com essa barba horrível, enfim, eu preciso saber que eu estou mais exposto do que alguém que está com a barba horrível em casa, quieto. Né? A ofensa, supostamente, àquela pessoa é muito maior, ou a ideia de querer ofender está muito mais presente em quem está quieto e guardado do que em nós que estamos expostos, falando o tempo todo. Devemos sim ter a nossa moral mais flexível. O ministro Dino está errado. O servidor público, o político deve sim ter a moral mais flexível e, lamentavelmente, essa era a jurisprudência antigamente do STF, que agora eles mudaram para variar. Mudaram tudo. Tudo que é bom, eles pioraram dentro do STF. Mas, vai lá. Marcília, não, eu queria mudar um pouco de assunto. Vamos girar o tema. Tá na correria aqui. Saiu ontem um novo mapa mundial, você viu essa, não? O nosso presidente do IBGE tem nada mais importante para ele se preocupar, né? Inflação bombando aí, tantos problemas. Olha o novo mapa, dá um close aí nesse mapa, Mi, para todo mundo ver. O Brasil no centro do mundo e de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo, mostrando ali, claro, dando um destaque especial para o Norte e Nordeste. Então, eles inverteram tudo ali, colocando a gente nesse papel de líder global. Marcília, eu queria que você comentasse um pouco isso, porque o Lula está lá na Rússia. Né? Tá lá na Rússia, dizendo, ele que dizia que ia resolver o conflito Rússia-Ucrânia, não tem nenhum europeu lá, né? Quando a gente olha ali a lista dos países que estão ali, não tem democracia, está do lado ali de um monte de ditador, da América Latina só tá com ele lá o cubano e o venezuelano, ele tá lá lambendo a bota dessa turma, que e susto. Aí... Que e a gente... Calma. E a gente... Olha, não, mas é inacreditável. Depois de importar a corrupta, né, do Peru, tá ali, o Maduro, aliás, largou, isso também é importante, ele simplesmente abandonou aqueles presos políticos que estavam na embaixada da Argentina, lá na Venezuela, maus tratos, vários relatos de maus tratos, eles estavam sem água, sem luz, não se fez nada, o Rubio foi lá e salvou esses presos que estavam ali, mas lembrando que a embaixada da Venezuela, quem estava tomando conta era o Brasil. Então ele deixou esses presos e está lá junto com o Maduro. Então, assim, esse é o Lula e é assim que ele se vê. Marcília, só para a gente completar essa informação, no comunicado, Portman afirma que o objetivo é enfatizar a posição atual de liderança do Brasil em importantes fóruns internacionais como o BRICS, Mercosul e na realização da COP30 do ano de 2025. Marcília responde para a gente agora brevemente, que a doutora Denise Steiner já está aqui para falar para a gente sobre dermatologia, hoje sobre acne na pele adulta. E se te interessa, a Érica falou que sua barba é linda. Obrigado, Érica. Olha, o Brasil está na liderança de cabeça para baixo. Eu acho que isso é perfeito. Acho que eles fizeram o que tinham que fazer mesmo. A gente de cabeça para baixo está em primeiro, né? Ou seja, que maravilha, não tem coisa mais bem posta do que essa. É ridículo, claro. Enfim, a gente só no papel é que consegue ter algum tipo de liderança. Você
pega o mapa, inverte e fala, ganhamos. Quer dizer, é negócio escolar, né? É aquele negócio de quinta série, parece mais ou menos isso. É aquele que ficou em último, aí, né? Colocou o último e ficou em primeiro. As estatísticas que estão saindo dali, hein? Parece aquelas coisas de prova, né? Quando a gente era criança, que a gente tirava 6, virava a prova para falar que é 9. Tirou 9. Pior o mapa ou a explicação, né? É difícil. Agora, quanto ao Lula, lá na Rússia, minha avó dizia lé com lé, cré com cré. Nossa. E eu acho que é isso, grave, não é nenhuma novidade. Ele tá lá com ditadores, daqui a pouco manda o Alckmin, lembra que ele mandava o Alckmin lá com os árabes, aqueles líderes, ditadores árabes que estavam, explodiu. Mas a vice verdadeira já tá lá com ele, que é a Janja, né? Hamas, Hezbollah, a Janja ia para a Olimpíada e o Alckmin ia lá com o Hezbollah, Hamas, etc. E aqui, dentro da Venezuela, apoiando a Bolívia, enfim, sempre o Lula com os piores líderes do mundo. Companhias, né? Putin assinando documento com a Venezuela, uma beleza, né? André Marcília com a gente hoje aqui, boa quinta-feira para você, obrigada por hoje, já estamos esperando a próxima participação, que você tenha uma excelente quinta-feira. Vocês também, uma excelente quinta e tamo aí. Tamo aí. Tenho a impressão que no próximo encontro nosso a gente só vai ter notícia boa para falar. Eu acho que o Brasil vai se resolver assim, você vai ver. Num final de semana. Num fim de semana. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.